Oi, gente, bem-vindos para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Hoje entraremos no capítulo 21, que é continuando a palestra. Nem parece que era ontem que a gente estava começando esse maravilhoso estudo. Então já pegue o seu livrinho, se você quer acompanhar, né? Curta, comente, compartilhe esse vídeo e me siga também no Instagram, que é muito importante, que é @vicky_raiz, certo? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade, beleza? Galera, caso vocês não lembrem, no último capítulo, André Luiz está na casa do Lísias, né? Pra quem não sabe, o Lísias é o enfermeiro que cuidou do André Luiz no hospital. E aí o Lísias aí chamou ele pra ficar um tempo na casa dele. E aí a Laura, que é a mãe do Lísias, está dando várias aulas, né? Tá dando assim várias informações pra ele, né? Muito importantes e interessantes para nós também. No capítulo passado, ele perguntou, né, em relação à mulher e o homem, sobre o relacionamento, o casal, né, assim, na questão das funções, né, masculinas, femininas, etc. E agora nesse ele vai falar sobre outras questões. Então, assim, tá muito, muito bom mesmo. Então, vamos lá. Exclamei com interesse. Sugere numerosas interrogações, revelar-me a curiosidade ou abuso. Aí a Laura falou, né? Não diga isso. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Então, ele está perguntando se a casa que a dona Laura mora pertence a ela, porque ele ficou curioso. Será que é igual na Terra? Que a gente aluga ou compra? Como é que funciona? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, o bônus horas. Ou seja, galera, não existe dinheiro lá, não existe money, não existe real, dólar, qualquer coisa do gênero, não. Lá existe bônus horas, que é os horários de trabalho dele lá, somados, que vão acrescentando e eles vão tendo bônus horas. Eles podem usar para comprar uma casa, por exemplo. E aqui ela fala: o bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforços e dedicações. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Então, olha que legal, as construções, em geral, representam patrimônio comum, sobre controle da governadoria. Olha só que interessante, gente. Cada família espiritual, é legal a gente lembrar disso, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um. Ou seja, né, se você achou que você podia ir lá e ser dono de várias casas, de kitnets no nosso lar, não, você não pode ser dono de várias casas, a gente pode ser dono de uma casa. Então ela fala aqui, nunca mais de um, apresentando 30 mil bônus horas. Então olha só, com 30 mil bônus horas você consegue uma casa. E aí, gente, eu fiz aqui as minhas sominhas, minhas colinhas, que tá aqui, isso aqui. 30 mil bônus horas, 24 horas, ou seja, se o espírito trabalhar 24 horas sem parar, ele junta 30 mil bônus horas e em 3 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? 3 anos ali. Agora, como lá eles respeitam a questão de 8 horas de trabalho, né? Então, eles não trabalham 24 horas, eles respeitam 8 horas de trabalho. Em 10 anos, um pouquinho mais, talvez, né? O espírito, consegue 30 mil bônus horas para comprar uma casa. Ou seja, 10 anos ali, uns 11 anos no máximo, para você ter uma casita bonitinha que é sua lá no plano espiritual. Que eu não acho muito, né, gente? Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Ou seja, ela tá falando que o esposo dela, né, que a Laura é a mãe do Ulisses, e na Terra ela tinha uma pessoa com quem ela passou a vida. Ela falou que eles ficaram 18 anos separados, porque ele desencarnou, o Ricardo, né, que é o marido dela,
desencarnou, ela ficou encarnada e ele foi no plano espiritual. Aí depois de ele ter passado uns perrengozinhos, umas perturbaçõezinhas, ele abriu os olhinhos e falou: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir, eu tenho que conquistar um lar pra minha família. E aí ele continuou com o esforço ativo pra, né, preparar-lhe uma casinha pra eles. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos, minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Com filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livraria das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas perigosas tentações. Então, olha só que interessante. A Laura ficou 18 anos sem o marido. E ela perdeu o marido muito jovem. Então, ela falou aqui que a vida dela foi muito difícil. Ela teve que cuidar dos filhos, né? Foi, assim, um momento bem de dificuldade. Mas ela não sabia que passar por todos esses perrengues que ela passou ia evitar com que ela fosse para o umbral, né? Porque ela teve que passar por muitas tentações enquanto ela estava encarnada. E por ela ter passado por essas tentações e superado, ultrapassado, ela não teve que ir para o umbral. Olha só que maravilha, né? Então, no final foi algo bom. Isso é a primeira reflexão já, galera. Que é muito interessante a gente saber como Deus prepara tudo para nós. Às vezes a gente está passando por um problema que a gente não imagina, mas tem um motivo muito bom para estarmos passando por aquele problema e que no futuro vai nos dar uma recompensa, algo muito, muito, muito maravilhoso. O suor do corpo ou a preparação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Olha só que lindo, gente! O suor do corpo ou a preocupação justas no campo da atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando para o progresso efetivo dos que são afins. Com o correr do tempo, Lísias e Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Olha só que maravilhoso, gente. Então ela fala que quando ela se reencontrou com o Ricardo, eles passaram muito tempo aí juntos, evoluindo, crescendo, ajudando os espíritos que vinham também. Ou seja, né, evoluindo, crescendo, se melhorando. Isso é muito maravilhoso de analisar. E aí quando chegou o Lísias, a Yolanda e a Judite, que são os filhos deles, ficaram mais felizes ainda, claro. E aí a Laura deu uma pausa, né, e continuou. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava as contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Gente, olha só essa frase. Anotem essa frase porque ela é importante. Se o presente, ou seja, se o momento atual estava cheio de alegria, o passado chamava as contas. Então, galera, às vezes a gente tá lá no plano espiritual, muito bem, evoluindo, crescendo, mas o nosso passado chama para que a gente possa encarar e pagar nossas contas. Porque a gente não pode pagar as contas aqui da Terra lá no plano espiritual ou em outro planeta. O que a gente faz na Terra é na Terra. O que a gente faz em Sirius é em Sirius e assim em diante. Então, assim, gente, é muito interessante a gente pensar, né? Às vezes eu já pensei, pelo menos, nossa, eu queria estar lá no plano espiritual. Não, galera, o nosso espírito quer evoluir, o nosso espírito quer crescer e ele tem conta para pagar. E é isso que ele quer. Então, vamos com perseverança, com fé e com amor. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com suor honrado, fruto de trabalho. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente a pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Aí o André Luiz continua, né? Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita-me por obséquio uma aparte. Perdoe a curiosidade, no entanto. Até agora ainda não pude conhecer mais deditamente o que se relaciona com o meu passado espiritual.
Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda? Ou esperou o concurso do tempo? Então, olha que o André Luiz tá curioso. O André Luiz, gente, é um bichinho curioso, entendeu? Se você se acha curiosa, sabe que você é parecido com o André Luiz, porque, ó, o bichinho curioso, mas eu entendo ele porque eu também ficaria igualzinho. Ele pergunta pra ela se ela já lembrou imediatamente do passado dela, ou seja, de outras existências que ela teve, ou se ela teve que esperar, né? Porque ele ficou curioso, porque ele já tinha morrido, ele já tinha desencarnado, já tinha ido de arrasta pra cima, e mesmo assim ele não lembrava. Aí ele ficou tipo, nossa, será que tem alguma coisa de errado comigo? Né? Daí ele perguntou. Aí ele perguntou se ela tinha esperado e a Laura responde: esperei. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Ou seja, antes de tudo, a gente tem que se desligar completamente das impressões físicas. Isso leva um tempo, então você tem que, né, tirar todas as impressões físicas. Isso não é uma coisa que vai assim do dia pra noite, né? E aí ela continua aqui. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar. Edificando, em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se conta de infeliz do mesmo modo. Então, olha o que ela tá falando, que pra gente saber, né, sobre as nossas vidas passadas, e chegando no plano espiritual, tem que estar muito bem equilibrado, porque as escamas das impressões físicas que deixam em nós é muito forte, então a gente tem que realmente estar muito, muito bem, muito equilibrado. Porque ela falou aqui, né, que uma pessoa que cometeu um crime vai se sentir a pior pessoa do universo, né, o espírito, o pior espírito do universo. E o espírito que foi a vítima do crime vai se sentir o coitadinho. Ô bebê, ai meu Deus, eu fui cometeram isso comigo, que vida injusta. Então, assim, para que esse erro não aconteça, tem que estar muito bem equilibrado. Por isso que tem pessoas que às vezes fazem regressão e não é muito legal. E é uma coisa que eu até aconselho, se vocês vão fazer regressão, pense bem. Pensem 2 vezes antes de fazerem regressão. Eu vi algumas vidas passadas minhas, mas assim, as que eu vi não me prejudicava, não era nada demais, né? E eu passou, tranquilo, tipo, não me afetou, entende? Mas é algo que eu falo assim, que vocês têm que ter bastante equilíbrio e cuidado, né? É bem interessante. E aí, ela continua aqui. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe e traz atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio da reminiscência. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então ele tá falando aqui que só aquelas almas muito seguras de si, ou seja, almas muito evoluídas, recebem e traz atributos como realização espontânea, né? Agora as demais, se às vezes tenta burlar ou algo do gênero, às vezes elas entram em desequilíbrio e a loucura. Então por isso que eu também falo sobre a regressão, né? Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Ou seja, o André Luiz perguntou: o seu passado ele foi vindo, né? Ele foi vindo, você foi começando a lembrar naturalmente ou foi algo, né, que você, sei lá, procurou? Aí ela pegou e falou: explico-me. Quando me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção de arquivos, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Então, galera, olha só que legal. Ela falou, né, que o André Luiz tinha perguntado se veio assim naturalmente. E ela disse que quando ela estava melhor interior, quando ela tava realmente em equilíbrio com si, melhorou o interior dela e tudo mais, ela começou a ver uns vultos, começou a ter umas coisas estranhas, umas coisinhas estranhas, suspeitas acontecendo. E o marido dela tava na mesma fase, tava na mesma vibe os dois. E aí eles procuraram um assistente longobardo
para que eles pudessem ver, né? E aí, o que acontece? Olha só que legal que ele fala aqui. Ele fez um exame minucioso nas memórias, nas recordações, tanto da Laura quanto do Ricardo, né, que é o marido dela, e eles tiveram acesso à seção de arquivos. Olha só que legal. Então, todos nós temos uma seção de arquivos no nosso passado, não necessariamente em nosso lar, né, porque tem várias colônias. Mas, falando aqui especificamente do nosso lar, né, as pessoas que habitam a colônia do nosso lar têm esse arquivo lá, né, mas é claro que provavelmente em outras colônias, com certeza, tem também. E aí, eles aconselharam para que tanto a Laura quanto o Ricardo lessem as próprias memórias, né, passadas durante 2 anos, galera. Ou seja, eles ficaram lendo 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, ou seja, sem prejudicar o trabalho deles. Então, eles não podiam chegar e falar, eu não vou trabalhar hoje porque eu tenho que ler memória. Claro que não, você trabalhava bonitinho, quando você tinha sua folguinha ou quando você estava em casa de boa, aí você ia e lia suas memórias. E ela fala que eles viram o período de 3 séculos, ou seja, de 300 anos. Eles não conseguiram acessar a mais que isso. Eles só viram 300 anos de existências. E ficaram lendo lá durante 2 anos. Entendeu? Então é muito interessante. Aí ela continua aqui. O chefe dos serviços de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes às outras épocas. Ou seja, após esses 300 anos, eles não poderiam acessar, porque eles não teriam capacidade para lidar. Eles não estavam prontos. Então, ele não deixou acessar. Olha, isso é muito legal de saber, gente. Imagina. Porque assim, a gente tem que lembrar que o mundo era muito rude, né? E que todos nós já fizemos coisas ruins. É normal, faz parte, né? É importante tentar melhorar. Só que assim, imagina, galera. Né? Mas enfim, temos que focar no presente. E aí ela pegou e falou. O André Luiz falou. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então o quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então, gente, isso é muito maravilhoso. Primeiro que André Luiz pergunta, né, se ela já sentiu posse, assim, das existências dela que ela leu só por ela ter lido. E ela falou que não, ela falou que a leitura ela apenas informava, e é verdade. E ela falou que depois de longo período de meditação, que ela ficou lá refletindo, meditando sobre, eles foram submetidos a operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações, ou seja, das memórias que eles estavam, né, para penetrar lá, eles precisavam fazer, como que é o nome? Operações psíquicas. Isso é muito legal. Então, eles aplicaram passes no cérebro. E aí, sim, eles tiveram a memória, 300 anos de memória integral. Compreendemos, né, ela fala aqui, então, o quão grande é ainda nosso débito para com as organizações do planeta. Ou seja, tudo isso serviu para que eles vejam o quanto eles precisam evoluir, o quanto eles precisam crescer mais e mais, e que tem vários débitos a serem pagos, né? E aqui o Deu André Luiz pergunta, e onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativa a cabeça e murmurou. André Luiz perguntou onde estava o marido dela, né? Porque ela falou no capítulo inteiro sobre o marido dela e ele não tinha conhecido o marido dela. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos-nos novo encontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto com os nossos. A Teresa é a mãe da neta dela, que no capítulo 19 a gente conheceu. Então, a Teresa é a mãe da neta dela.
tá? E ela tá esperando a mãe da neta dela vir pra ela poder partir. Porque o Ricardo já está aqui na Terra há 3 anos, né? Nessa época aqui que ela fala. Ele já estava na Terra há 3 anos. E ela ia em breve para que eles se encontrem e possam pagar mais débitos. Olha que interessante, gente. Como tudo é planejado, nada é o acaso. Por isso que a gente tem que buscar usar muito bem o nosso livre-arbítrio. E, de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então ela fala aqui que a mãe de Heloísa, que a Heloísa é a neta dela, né? E a mãe é a Teresa, que vai desencarnar. Ela vai ficar só algumas horas no umbral, porque a vida dela foi bem sofrida, ela teve que fazer vários sacrifícios, né? Foi bem complicada. Então ela não vai ter que passar pelo umbral, não vai passar, né, só por algumas horas, perdão. Não vai ter que necessariamente passar pela regeneração. Aí a Laura já vai chamar ela para cuidar da casa, ensinar, né, tudo que a Laura faz, ela vai passar para a Teresa continuar fazendo, e aí ela pode reencarnar tranquila, né, sem nenhuma preocupação. E ela no final finaliza esse capítulo falando: o Senhor não nos esquecerá. Então, gente, que capítulo maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, não tem o que falar. Que capítulo lindo. Próximo capítulo é o capítulo 22, né? E eu espero muito, muito, muito vocês aqui na semana que vem, tá? Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, reflitam sobre o vídeo, né? Vamos analisar que tudo que acontece na nossa vida é planejado, tudo, né? Só que o livre-arbítrio é sempre muito respeitado. Vamos sempre lembrar disso, galera. A gente tem um planejamento, mas o nosso livre-arbítrio é respeitado, sempre. Então, a gente tem que buscar fazer boas escolhas com o nosso livre-arbítrio para que a gente nunca saia desse caminho, entende? Que a gente cumpra todo o nosso percurso. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu saí digamos assim, do percurso por um certo ponto. Eu tomei algumas decisões erradas. Depois, graças a Deus, eu comecei a entrar no percurso de novo. Mas, assim, tem pessoas que saem e não voltam, né? E depois elas vão ter que acertar essas contas, igual foi mostrado aqui. Então, para que você não faça mais contas, mais débitos, pelo amor de Deus, vamos fazer tudo certinho, tá? Beijo, fiquem com Deus, me sigam no Instagram que é @vicky_raiz e tchau!